Olá a todas, olá a todos. Eu sou Victor de Freitas, jornalista do portal Agora RS, e este é mais um episódio do nosso programa de debate esportivo, o Futebol Agora. Ao vivo mais uma vez, mas hoje não presencial, né? Semana passada a gente fez pela primeira vez no nosso estúdio montado. O pessoal deu uma comentada ali na questão do som, mas a gente pede desculpas, mas a gente está em fase de testes, né? A gente está implementando um novo sistema para quem sabe daqui a um tempo ele vier a prática mais cotidiana, mas foi muito legal poder conversar com o Vitor presencialmente, o debate ganha outro colorido, né? E a gente espera poder fazer outras vezes nos próximos tempos. Eu cumprimento aqui meu colega de todos os programas, Vitor Arruda. Como é que tu tá, Vitor? Já vou começar fazendo uma pergunta para ti e daí tu já emenda tua observação sobre o futebol gaúcho. Virou a gangorra? Tá desligado o microfone, Vitor. Não estou ouvindo. Deu um mau contato no microfone. Não. Ó, 12. Alô, testa. Ué, tava funcionando, gente. Não tá funcionando. Mas é isso. Enquanto o Vitor arruma ali, eu vou comentando o jogo, né? Vitória do Internacional. Todo mundo, essas alturas, todo mundo já sabe, né? Até porque a gente já tá repercutindo o jogo 2 dias depois de o Internacional, depois de vindo uma eliminação na Libertadores. Eu, particularmente no programa, falei que achava que o Inter não conseguia dar a volta em tão pouco tempo, mas, ao contrário do que das minhas previsões, o Inter não só deu a volta, como o jogo foi praticamente um passeio, né? Foi aquele tipo de jogo, assim, para que a impressão que dá é que marca uma virada de chave nos clássicos, porque eu vou chutar aqui, ó, mas desde aquele Grenal não sei se o 5-0, mas o ano de 2015 para 2016, em que ainda havia uma certa vantagem do Inter nos clássicos, não deu mau contato. Não sei, dá uma pegada, dá uma entrada, depois sai, não sei o que houve, gente. Que não havia, né, uma superioridade tão grande do Inter. Não, o Inter venceu o Grenais, aquele do gol do Tyson. Tá me ouvindo? Agora sim, agora foi. Agora, eita. Tô ouvindo. Tá me ouvindo bem agora? É. Agora escuto. Agora hoje não vai falhar. A Rosana. Então tá, Vitor, começa tu falando. Virou a gangorra? Olá, pessoal. Olá a todos. O pessoal aí pode comentar também. Desculpa a falha técnica agora, mas agora voltamos bombando. Tá me ouvindo bem? Sim, virou a gangorra. Vai ser agora. E virou. Não digo que virou a gangorra, mas sim a chave. Isso daí os jogadores do Inter estavam falando que quando perderam para o Fluminense, que deveriam virar a chave, mudar a cabeça ali em questão de esquecer a Libertadores. E o futebol aqui no Rio Grande do Sul, é um campeonato à parte o Grenal, né? É um campeonato à parte. E agora tem tudo para o Inter aí encaminhar, pelo menos, no mínimo, uma vaga sul-americana, né? Porque sim. a gente estava conversando lá aquela vez lá que a gente estava ao vivo lá em Porto Alegre. Agora eu tô em Santa Cruz, tive até que esperar um pouquinho para pensar onde eu tô. E tu tá em Porto Alegre. Sim. Daí, olha só, se tu for ver, a quarta colocação do Inter na Libertadores não é feio.
foi uma bela numa campanha, mas sim o jeito que foi a eliminação para o Fluminense. Mas na classificação geral foi bonito, quarto colocado ali, o terceiro ou quarto colocado na Libertadores, para mim tinha que ter disputa do terceiro e quarto colocado, mas tudo bem, o Inter ficou entre os 4. Agora é vida que segue, e o Grenal deu uma motivação extra agora para o Inter voltar a competir no Campeonato Brasileiro. O Grêmio vai ter que ajeitar muita coisa, porque o Botafogo deu uma desanimada em algum momento ali, o Grêmio não soube aproveitar, e o Grêmio vai ter que voltar a brigar para se concentrar, para buscar pelo menos ficar entre os 4 ali, porque tá tudo bem, pode disputar a pré-Libertadores, mas ficando entre os 4 colocados, a premiação é boa também no Campeonato Brasileiro. Isso daí que tem que pensar. É. Eu fiquei com uma sensação, pegar esse combo do que vem acontecendo no Grêmio, assim, né? Derrota no Grenal do jeito que foi, essa viagem do Renato sem dar entrevista, essa expectativa da saída do Suárez, a venda do Bitelo, o Sim, time meio que se esvaziando, a sensação que dá é de um Grêmio num fim de ciclo, né? Um Grêmio que com essas peças já foi vencedor e que parece assim, e acaba que o Grenal é um momento em que culmina sim, tudo isso, não consegue mais encontrar soluções com velhos nomes, né? E mistura questões financeiras, que a gente escuta que o Grêmio já não está tão bem, e enfim, já não surgiu mais nenhum jogador com expectativa de venda. Dá a entender que aquela injeção que a direção deu no início do ano de trazer um monte de jogadores para tentar fazer uma boa campanha, acabou rendendo um gauchão, depois não teve mais fôlego ao longo do ano, e se o Grêmio quiser, se o Grêmio permitir, não pode, tem que ver se essa derrota no Grenal não vai ser meio que mas o uma ânimo pe ao contrário, assim, que pode fazer o sim, Grêmio perder o ânimo mas uma e pessoa tá perder a vaga. motivada ali. Ontem o Luan estava treinando, né. Ontem o Luan estava treinando, treino estava se Ah, puxando sim. nos treinos. Mas vamos assim, a vinda de Luan foi defendida Sim. neste programa É, aqui e o por Luan nós dois. é Isso é bem verdade, é verdade. E não foi nesse ano, né, desde o ano passado. Desde o ano desde o ano passado. passado. O Pessoal, só que ó, a gente sempre esquece de falar, ó, estamos ao vivo, YouTube, Facebook e Twitter. Só comentar aqui que a gente troca uma ideia com vocês aqui sobre Grenal, sobre futuro de Inter e Grêmio, sim, Brasileirão, Juventude, Caxias, o que tudo tiver à isso. vontade. Juventude, tiver à O vontade e olha só, a gente. tu citaste antes ali, daí o foco saiu todo do questão do Grêmio ali, saiu do Renato Gaúcho, né. Tá, daí Uhum. o presidente Guerra lá do Grêmio veio pra coletiva e falou que sabia, uma semana, que o Renato ia ter a viagem após o Grenal, tá. Cara, daí eu coloco a culpa, não foi só do Renato essa questão. Se o presidente do Grêmio sabia que o Renato tinha uma viagem após o jogo, tanto fazia se o se o Grêmio ganhasse ou perdesse, porque ele não fez uma reunião com a assessoria de imprensa, pediu para largar no mesmo dia no Twitter informando os jornalistas. Ó, a SEG largou uma nota ontem reclamando que se sentiram alguns jornalistas lá um palhaço esperando o Renato e não houve a coletiva do Renato durante o Grenal. Mas se o presidente sabia, por que que ele Uhum. não se reuniu com o pessoal da assessoria de imprensa do Grêmio e no mesmo dia largar um Twitter, nem que seja um Twitter: "Ah, informamos que independente do resultado, o Renato Gaúcho não vai conversar com o jornalista após o Grenal". Cara, não ia ter ladaia nenhuma, não ia Sim, mas é que não, eu acho, sabe o que eu acho que pode ter hã, passado pela cabeça? É que nesses últimos anos, pega aí o Grêmio vence a Copa do Brasil 2016, final de 2016, né? Que foi quando começou esse novo ciclo do Renato. O Renato fez tanta coisa da cabeça dele, assim, de vou fazer o que eu quiser, e no final das contas ele acaba pois é, perdoado, ele acaba saindo por cima, que pode ter acontecido deles achar assim, ah, não vai dar problema.
sabe? E Mas deu, daí uma isso daí hora que é o dá, problema do sabe? brasileiro. O brasileiro espera dar o problema para depois pensar numa solução, né. Mas ali mas Sim, então, sim. se tivesse no mesmo dia que o Renato informou, e sabendo que Grenal, qualquer coisa dá uma ladaia. O pessoal que não sabe, em Porto Alegre, ladaia, sai o foco do jogo e o assunto é outra coisa. Tá, Uhum, se no mesmo dia que o Renato Gaúcho avisou o Guerra, pô, o Guerra, a comunicação do Grêmio é grande. Tinha que uhum, chegar na comunicação de imprensa e falar, ó, chamar lá o coordenador lá da comunicação do Grêmio e falar: "Ó, o Renato não vai participar após coletiva". Daí, larga um Twitter uhum, já avisando aí a imprensa, que a imprensa acompanha o Twitter do Grêmio, ia saber, a torcida ia saber, já ia estar todo mundo preparado. Daí já ia estar na hora da coletiva, já ia saber que ia aparecer auxiliar, já ia saber que era o presidente do Grêmio que ia conversar, ou talvez só auxiliar, o presidente não ia uhum, precisar falar, tá, não ia precisar da explicação porque o Renato não foi na coletiva. "Ah, eu achei", aquilo lá que uhum, eu achei que ia acontecer também é ruim. Ele como presidente deveria ter uma postura, aí que eu falo, a comunicação também é importante para tudo, para tudo, uhum, é para tudo. uhum. Aí eu vejo que Sim. faltou a comunicação interna entre o presidência, porque o Renato comunicou, né, o Renato fez a parte Uhum. dele, não concorda? Ele chegou no presidente e falou: É, se estava acordado desde "Sim, antes do jogo, o é, então já estava já dito", estava daí dito, né. cabia ao Uhum, presidente a informar assessores de imprensa e pedir ali, o que que iam perder 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto dali iam perder o uhum. cara. É, mas vamos lá, concordo com tudo isso que tu disse, tudo, mas ia virar um Ah, elemento mas a mais daí do Grenal, mas né. agora vir Ia ficar uma semana inteira que o papo não ia ser nem Inter, nem sim. Grêmio, ia ser a Sim, mas não coletiva do Renato. daí só se encuncava com isso quem queria, daí só ia ver pelo em ovo quem Uhum, queria, né, porque já estava avisado, uhum, já estava ali, já fez a parte. sim, Agora se criou tudo isso daí que até o próprio Renato que fez a comunicação é um dos culpados agora por não ter aparecido na coletiva, porque não ia cair os braços do Renato ali pegar o celular e falar na hora mesmo que estava no aeroporto e ver o que deu, faltou comunicação no Grêmio para avisar: "Ó pessoal, tô indo viajar assim, assim, já que a assessoria do Grêmio não avisou, tô aqui avisando", falava bem isso. Eu o Grêmio perdeu, poderia ter falado: "Tomamos um baile no primeiro tempo", poderia ter falado. uhum, Foi foi tudo falta de sim, planejamento, tá faltando planejamento no sim. Grêmio. Tá bem claro isso, porque até nas próprias Mas eu acho coletivas que mas isso mas vamos lá, tu acha, assim, que essa falta de planejamento, ela já não é, de certa forma, um sintoma do que o Grêmio vem vivendo dali desde a desclassificação na Copa do Brasil, desde que começou a se falar que o Suárez não ia ficar mais. Eu acredito que isso vai, assim, desfocando o mas ambiente, né, porque vai eu não tô sim, justificando, eu não tô dizendo que isso está certo, não é isso que eu tô dizendo. Tô dizendo que analisando, tentando entender o que está acontecendo. Tu é eliminado, tu tá longe do líder no brasileiro, o teu maior jogador sim, anuncia que vai embora, isso, o Bitelo vai embora, a janela do Grêmio não foi boa, o Inter contratou 3 jogadores de seleção na janela, o Grêmio só perdeu. Isso, por mais que o time esteja entre os primeiros colocados, talvez isso vá criando uma sensação interna de que o nível de sim, competitividade está baixando. E aí culmina num jogo como um Grenal, que tem a importância que tem, e aí eu não acho que. Eu acho que o Grenal foi mais mérito do Inter sim, do que demérito do Grêmio. Mas a parte do Grêmio foi muito disso, assim, né? Era uma coisa que já vinha acontecendo, 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 até que chega no clássico e acontece do jeito que aconteceu. E ainda assim, ó, ainda saiu.
por baixo, porque foi um atropelo, poderia ter sido uma Sim. goleada do Inter, né? Então, mesmo assim, ainda eu acho que dos É, males o primeiro tempo foi o foi um menor. rodeão, poderia ter tomado mais ali, mas só voltando rapidinho, depois eu falar do jogo, tu falou uma coisa antes Uhum, ali, bem interessante, se tu que tu falou assim: "Ah, ele não falou porque é o Renato, pode ter alguma uma surpresa do Renato depois". É isso daí que o presidente do Grêmio tá levando. Ele tem o Renato, uhum, tem qualquer coisa que eu tenho o uhum. Renato. O presidente do Grêmio O Renato, tá bem claro, é o Renato que é presidente do Grêmio, é o Renato que é dirigente, é o Renato que mas isso há foi um bom quanto tempo. tempo, né? Só que eu acho, aliás, todas as passagens deles foram assim, mas desde que ele foi campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores, que sempre que ele vem, por ele Sim, ser ídolo, ele exerce uma função de poder, às vezes, que em vários momentos salva o Grêmio, porque ele serve sim, de blindagem, porque o time começa a jogar mal, mas eu sou o Renato, então ninguém vai falar mal da gente aqui. sim, Ele sabe proteger o clube, mas nessas horas aparece a fragilidade de tu não ter uma gestão que saiba colocar o treinador, que saiba ver ele como treinador e como sim, peça da engrenagem. Porque ele, por mais que ele seja ídolo, e tenha história e competência, ele é sim, peça da engrenagem. E tem horas que ele tem que saber se comportar como peça da engrenagem, que, em situações como essa. E aí acontece uma derrota como essa do Grenal, e essa fragilidade misturada de. Não, eu não vou dizer que é um amadorismo, mas não é uma coisa de uma gestão, assim, uma gestão bem estruturada, tu ter uma figura como da do Renato com o poder de agência sim, que ele tem, né? E aí pois é. acontece É, isso. daí tudo começou assim, E ó, são questões bem simples, são questões bem simples, se tivesse comunicado antes, largado no Twitter, hoje o assunto poderia ser só do Grenal. É coisas daí, quando tu falou antes ali, uhum. o Renato pode ser. Eu vejo então, assim, que o Guerra tá muito nas costas do Renato, tá muito, não tá tomando Uhum. atitude simples. Mas o Romil mas o Romildo era também. O Romildo sempre se apoiou no Renato. Tanto que quando sai o Renato, acho que é 2021 que o Grêmio Sim, cai. É, né? O Grêmio cai em 2021, quando sai foi uma tristeza, assim, foi um suplício até conseguirem. O Grêmio vinha mal com o Renato, e aí até tomarem a decisão de trocar de treinador, nem falaram que era uma demissão, foi mas uma coisa assim, né? E tanto é que, e olha só, para tu ver os dois lados da coisa. Se sabia naquele momento que o Renato não estava dando resultado, e quando tiraram a peça da gestão, caiu tudo, porque nenhum treinador que entrou no lugar do Renato naquele ano, depois dele, conseguiu dar resposta, porque eles se sim. tornam comum, e daí parece que o clube parece que expõe as vulnerabilidades do E, clube, ô sabe? Vitor, quantos programas a gente a pauta do assunto é o Renato também, nem Sim, mas quantos anos que a mídia toda é assim, sempre tudo só teve passa aquele por ele, né? programa lá que a gente falando do Suárez lá, se o Suárez fica, mas também passou pelo Renato também, que os Nos últimos tempos a gente vinha falando pouco porque era o Inter na sim, Libertadores e o assunto principal não tinha como ser outro, então a gente acabava falando menos sim, de Grêmio no programa. Mas sempre que o Grêmio tá entre os assuntos mais falados, se se confunde. confunde com o Renato, né? Porque são duas tags assim que se É, mas confundem, Grêmio e conversando Renato, né? contigo aí, Então, debatendo aí, deu a minha visão agora é que a base da tanto do Romildo ou como do Guerra é o se agarrar no Renato, que até atitudes simples não são feitas uhum, porque o Renato tá ali. O cara, como a gente falou ali, ele não visou uhum, assessoria de imprensa porque, o Renato pode dar uma surpresa voltada. Foi foi no uhum. achismo, né, foi no achismo. Mas Sim. isso daí, mas falando agora do Inter, porque já tá ali para 20 minutos, o Inter no primeiro Uhum. tempo
foi, assim, um arrodeão, dá para dizer, né, dá para ampliar. Mas o Kudê falou também Uhum. que depois, lá no segundo tempo, veio um medo que acontecesse tudo que aconteceu contra o Fluminense. E o Inter por Uhum. pouco. De É, de novo, novo, mesmo. pô, finalização, hein, Hum, vão ter que treinar muita finalização. Vamos agora, eu falei: sim. "Vamos, eu vou entrar em campo Uhum. agora lá na vamos que" Vamos quem? Vamos quem? não, vou ter não, pensando no Kudê, o Kudê vai ter que dizer: "Ó, vamos ter que treinar finalização". Sim, tudo bem, saiu gol com um atacante que faz tempo. E eu vejo ali que se tivesse mais uns 5 minutos o Grêmio ia empatar, porque o Inter estava mal de goleiro no dia. Se fosse o John ali, não ia levar aqueles 2 gols. Hum. É, o O Rocher jogou Rocher, machucado, né, jogou com a que teve tiraram uma foto depois da o Rocher jogou sim, descontado. e isso Uhum, daí tá claro que se o Inter quer jogar uma Sul-Americana ou Libertadores ano que vem, vai ter que arrumar isso daí, isso não pode ter tantas finalizações, como foi lá contra o uhum, Fluminense 17 e o Fluminense 2 hum. e ganha. Tá faltando treinamento aí pra Sim. o básico, né. É, E sim, acaba que por exemplo, teve o Ener Valencia perdeu o gol, né, e de novo, né, e é um jogador que é um lado dele que eu não sei se é real, tem que ver como é que eu posso dizer? Tu tem que ver mais vezes pra ver se é um traço dele, mas a impressão que dá é que ele é um jogador que faz belos gols, mas volta e desperdiça um meia gol desperdiça feito. uns gols feitos também, É porque verdade, aquele é, lado, se tu for ver o primeiro gol, ele caiu no chão, levantou e hum, saiu. Quem é que imaginar que o cara muitos iam já uhum, ficar estendido lá quando caiu no chão, né. Quase sim. E não, e fora que além do Ener, por exemplo, tu pega os jogadores de frente ali, o único que tem uma característica de chute mais apurado mesmo é o Maurício, e teve um lance dele no jogo, mas o Alan Patrick, curiosamente, o Inter conseguiu fazer mais gols nos jogos nos dias que o Alan Patrick, que geralmente perde gols, e o Wanderson, que geralmente perde gols, os dois não têm um chute potente, resolveram não, fazer gols, e né? fizeram Aí, gols numa zaga forte, porque Jeromel e é, Kahneman é uma zaga muito forte. hum, Mas eu achei bacana também que uhum. teve um gol de falta, né, do Suárez. A gente Mas aquilo ali foi mas a o gente fala que Rocher, não, um goleiro normal teria, em condições mas normais, teria pego aquela bola ali, como eu os 2 acho. são amigos, o Luís Soares devia saber, né, que chutar que Né, eu devia ter chutado pra fora de não, propósito, mas sim, mas na quanto tempo a gente parceria. conversava aqui que não tinha gol de chute já, Hum. Sim, né, e no realmente. Gra Em Grenal também. Deixa eu ver, acho que não sei se o Luan não fez um num Grenal uma aí, vez. Lembro de um do e ne D'Alessandro lá em 2010 também, mas e ne gol de falta em Grenal não é sempre não. e nesse Campeonato Brasileiro deu pra ver 2 gols de falta raros, né, um do Bahia lá antes do meio de campo, Sim, e agora no Grenal, não sim. foram 2 jogos, hã, do Bahia lá foi bonito lá, porque parece que falta coragem para o pessoal chutar, né, Sim. pela Mas o que eu ia comentar disso aí, que eu estava. Mas assim, eu só ia comentar que eu comecei te perguntando se mudou a gangorra, justamente porque eu não me lembro de uma atuação tão superior do Inter em um Grenal, desde aquele Grenal do Gauchão de 2015, que teve um gol do Valdívia e teve gol do Nilmar, se eu não me engano. Mas era um Grenal que o treinador do Inter era o Diego Aguirre e o Grêmio era o Filipão, sim. que foi um Grenal que o Inter foi, durante boa parte do jogo, bem superior, e depois deu uma caída física, Foi a final, né. foi a final. Eu não me lembro de um Grenal que o Inter tivesse jogado tão bem depois daquele. Sim, Já vai aí 8 anos. eu me Porque, lembro eu porque me lembro depois desse Grenal, estava trabalhando, daí eu entrevistei lá Hum, um grande jogador que falaram que ia ficar marcado no Inter, uhum, Martin Luque.
Ah, sim, tu sempre conta essa história, hein? Sim, daí ele falou Não que não sabia do Grenal. sabia do Grenal, Não ele falou que sabia não do sabia do Grenal. É. E porque depois veio 2016, o Inter ganha o Gauchão do Argel, com o Argel, mas não era um time que jogava super bem. E daí teve a valsa, né? E aí, depois do mesmo ano. Ah, não, o 5-0 é 2015, né? É, Ah, né? É, não, teve o 5-0 no fim de 2015. Aí o Inter ganhou o Gauchão de 2016. Eu acho que foi isso. Mas depois degringola, é rebaixado, o Grêmio é campeão da Copa do Brasil. E aí vira a chave do sim, Grenal e fica esses anos todos com. Mesmo quando o Inter ganha o Grenal, nunca é com uma superioridade técnica como foi a desse domingo. Por isso que dá a sensação de que o 2024 talvez as coisas talvez possam estar mudando sim. no Não, mas cenário, para te assim, né? ver De como é que cenário. é futebol, olha só, se tu for ver, aí eu falei, o Inter fez uma bela campanha, ficar entre os 4 na Libertadores. E se tu vê agora, digamos, encerra agora, Uhum. o Grêmio tá em terceiro, encerra Sim. ali, terminamos agora. O que que o Grêmio fez? Uma bela campanha, vindo vindo do É, porque Série aquela coisa B. de se termi- terminando como da forma como está agora. Quem Sim. teve um Não, e melhor bot ano? O Grêmio. Né, pragmaticamente o Grêmio, porque o Grêmio se classifica para Libertadores, ganha o Gauchão, empata em Grenais, e mesmo começando 2024 com o Inter, um time e tecnicamente outras melhor. vantagens, a premiação é boa e já entra nas oitavas de final da Copa do Brasil. Uhum. É, é. Ou seja, é aquilo que a gente falava antes da Mas decisão contra o Fluminense, né? Que o sim, futebol é dinâmico, porque antes da final contra o Fluminense era o Inter, o Inter, o sim. Inter, porque agora tá eliminado, meio que dá Sim, aquele choque de mas se realidade, daí assim, tu né? pega para analisar jogo a jogo, daí tu pensa, daí se uma pessoa de fora vendo o Grêmio em terceiro, bah, foi lindo, mas nós acompanhando o dia, sabendo que o Botafogo patinou 5 rodadas, e o Grêmio Uhum, sofreu para ganhar para um empate contra a Fortaleza, por exemplo, e uhum. perdeu outros jogos que ninguém imaginava que ia perder, até aquele contra o Santos lá que a bola ficou todo mundo esperando lá que a bola saísse, a bola não saiu. Daí dá para entender o parece como tu disse antes ali, faltou um pouco mais de foco para o Grêmio Uhum. no Campeonato Brasileiro. Foco Perdeu. que não foi, que foi o que não é o que não está faltando para o senhor Juventude nesse restante de Série B, né? É verdade, é Desde que verdade. entrou o nosso amigo Thiago Carpini, foi uma revolução interna no Juventude, né? Agora, esse fim de Sim, semana empatou em 1-1 com o Tombense, saiu perdendo, mas depois teve um gol anulado, depois foi buscar o empate lá no fim e e tá aí na briga, né? É e terceiro colocado. Claro, é um pelotão que tá disputado ali, tipo, porque a diferença entre o sétimo colocado e o primeiro é de 7 pontos, então em 2, 3 rodadas ainda pode mudar alguma coisa, mas é o fato Juventude que agora está em terceiro, terceiro com 54 pontos. e Fato é que o quinto está quanto? o quinto é 53, um ponto de diferença. 1 ponto. Mas o bom é que o Juventude está fazendo um pontinho fora de casa, coisas que lá no Campeonato Brasileiro da Série B, no início, estava perdendo em casa e perdendo fora, né, tanto fazia, Uhum. não estava, porque o Thiago lá pegou o Juventude, se não me engano, com não sei se era 1 ou 0 pontos. Eu não lembro, mas eu lembro que era Z4 ou perto do Sim, Z4, algo assim. sim, daí o que que foi que o jogadores do Juventude destacaram bastante? Questão física. Isso, questão Uhum, física foi puxado. Isso uhum, daí quando eu estava acompanhando o último jogo ali, ó, o último jogo, a a entrevista de jogadores no outro dia do jogo, o jogo foi uhum. sábado, foi ontem, estava acompanhando, e os jogadores de Juventude destacando que a atividade física, se continuar o jeito que foi, não perdendo foco agora nessa parada, atividade física, o Juventude tem Hum. tudo para se manter entre o G4 ali para se classificar. Sim, e na próxima segunda-feira tem uma final praticamente, Sim, uma final entre aspas contra o Sport em casa,
às 8 horas da noite. Sport, que é o segundo colocado. Então é jogo valendo 6 pontos. É um jogo que pode decidir o E ontem destino o do Sport Juventude na estava competição, jogando né? contra a Ponte Preta. Não sei se tu viu o lance, mas depois tu vê, para mim, o gol do Sport não valeu, porque para mim foi paradinho o pênalti. Foi paradinha. Uhum. Eu Mas não depois confesso que eu explica aí para quem não não vi. viu. Mas para Mas se tu quem não diz. viu aí, para mim foi paradinha. Deu polêmica lá, deu Uhum. polêmica. O Sport empatou. E daí são nesses lances aí que pode. Imagina ali um lance que foi paradinha. Deveria ser anulado. Daí o Juventude fica fora do G4 por 1 ponto, né? São coisas que pode atrapalhar o campeonato e pois é, Olha, mas assim, já é fato que o Juventude vai. Estão aí, 32ª rodada vai ser agora. O campeonato tem. São 6 38, né? 6 38 rodadas. 6 rodadas aí para dar o. Chegamos vivos até aqui, dar aquele sim, gás final. Não pra deixar a ti peteca cair, né? Que eu acho que não vai cair, porque eu senti o Juventude, apesar de ter saído perdendo, é um time. É um debate que a gente tem, mas eu achei que o Juventude é um time que está muito bem estruturado também, muito, muito coeso, e isso faz diferença também, não só a questão física, mas tu manter um padrão de jogo, porque isso na hora da partida, sim. e o Juventude evoluiu muito nesse sentido. E o problema no ano passado, o Juventude saía perdendo, não conseguia empatar. Hum. Não conseguia empatar. Tinha dificuldade, se atrapalhava. Ou saía ganhando, e lembra quantos pênaltis o Juventude teve no ano passado? Que a gente falou Uhum. toda a rodada tinha um pênalti, os jogadores com a mão na bola, parecia que estava cansado, e a bola batia na mão do jogador, ou a mão na bola lá, era sempre pênalti. A gente falava falta de atenção, isso Sim. daí mudou bastante. E vai ser eu fico pensando que fica passando na cabeça do torcedor do Caxias. Caxias subiu agora na Série C, Uhum. e se o Juventude não subir agora, eles Daqui a vão um pouco vira é, outra gangorra, vira vira outra gangorra. outra gangorra. Tá vindo ali, ó, tá o torcedor do Caxias tá vindo ali, ó, pra pegar o Juventude. Mas Sim. é bom. E o Thiago fez certo, né, não foi para o Cruzeiro e ficou no Juventude. Sim, ele talvez ele, não tô tão ligado, assim, em todos os projetos da Série B, mas eu acho que o grande case de treinador da Série B até o momento é ele, né, pelas condições que ele pega o Juventude onde ele leva, para ele, independente do resultado do Juventude, até o final do campeonato, ele já sai como ele já subiu de patamar aí no mercado ali, né? Muita Sim. gente, ele com certeza ele vai ser procurado. Ele vai ser procurado e a direção do Juventude, se quiser manter ele, vai ter que fazer um esforcinho aí. É, porque se ele sair do Juventude, foi um baita um trabalho, assim. Mas o que que é a preparação física, né? Olha só o salto que ajudou. Uhum, O treino foi os jogadores mesmo falam que o treino está sendo uhum, mais puxado e manteve o padrão, manteve. Até tu disse aí que vai sim. ser difícil do Juventude cair, porque tá mantendo o padrão. Isso daí que dá para dizer que então o Uhum. Juventude achou o padrão com o Thiago, né, Sim, dizendo achou um padrão, com certeza. E aconteceu, assim, a gente não tá lá dentro, mas o campo fala muito, né? Ajuda a gente a ver as coisas, mas aconteceu uma coisa que é uma coisa que é decisiva para um time vencedor, que é o treinador entrar em simbiose com o time, porque os jogadores eles têm que comprar a ideia do treinador e aí, quando ele se engaja na ideia do treinador, as coisas sim, começam a acontecer. E para isso, o treinador também tem que entender a realidade dos jogadores. Por exemplo, no Inter, a gente está falando, o Inter foi eliminado, que frustração. Mas foi uma muito diferença grande. muito grande do nível.
do nível de Sim. rendimento que o Inter apresentava com o Mano Menezes e o que começou a apresentar depois com o Cudê, né? O Inter fez grandes jogos com o Cudê, contra o River, contra o Bolívar, depois, agora o Grenal, foi bem contra o Fluminense. O próprio Fluminense também, O depois que Diniz. entrou o Diniz, o treinador, ele não é o personagem principal, nem sempre é o personagem principal, o jogador é que brilha, mas para a magia do campeão acontecer, tem que ter a figura da relação do time com o Sim. treinador, O isso é próprio fundamental. Caxias tava com o Tcheco. Se não trocasse Uhum. trocar o técnico lá, agora não me vem o nome do técnico Caxias, deu uma melhorada enorme no Caxias e ajudou a classificar o Caxias. O Botafogo, com o Lúcio Flávio, já deu uma grande Uhum. diferença também, né? Já deu uma grande diferença. Às Sim. vezes o técnico dá uma mexida, mas eu fico pensando no Pintado. O Pintado é um treinador conhecido lá em Caxias, do Juventude. Tem história Uhum. no Juventude. Daí ele sai, daí depois vem os jogadores mesmo a público: "Ah, nós estamos felizes com o Thiago, que agora o treino está sendo de verdade", praticamente falaram isso, né. Imagina o que que passa na cabeça do É que, treinador que é que deixou o cara. sim, mas é que eu acho que isso aí também, nem sempre. Quantas situações que a gente vê de um bom treinador, um treinador de gabarito, aquela primeira saída do Renato em 2021 lá. O Renato é o Renato não deixou de Sim, ser o Renato, mas em algum momento algo ali sim, parou de funcionar, algo ali parou de operar. E aí isso não. Tudo na vida são sim. ciclos, assim, né? Né, é muito. O Palmeiras, a gente sempre falou, até via a semifinal contra o Boca. O Palmeiras que pressionou o Boca, tudo, mas eu vi o jogo. O Palmeiras de hoje, do Abel, que todo mundo fala, não consegue mais manter o mesmo nível de rendimento que mantinha nos Contra anos o que ganhou a Libertadores. Goiás que tá brigando pra cair, ele sofreu, fez o gol no último minuto, né. Né, contra o Goiás. E aí, o Abel que tá sempre falando, não sei o quê, da vontade, que pá, não conseguiu manter o Sim. Palmeiras no rendimento de sempre, perdeu pro Boca, que é bem o Boca fez jogo da vida contra o Palmeiras, porque peça por peça, o Boca é Passou a inferior ao semana toda Palmeiras. E chorando do gramado artificial, né, falaram que tinha que ser jogo de é, rock, não sei o quê. Ali não, o Boca se classificou contra o Palmeiras só na catimba sei. argentina. Só na catimba. Chegou, eu tava vendo o jogo. O Palmeiras começou a tentar acelerar o jogo. Chegou ali pelos 30 do segundo tempo, o Cavani se deitou no Sim, campo. E aí foi dos 30 até os só 50, só isso. isso, assim, era só cair queda, era só queda. E aí levaram nos pênaltis, assim, e foi Sim, assim que eles chegaram na final. É o jeito do sim, é o jeito copeiro, né? copeiro. Imagina se o Inter fizesse isso contra o Fluminense, fosse meio copeiro, meio boca, o Fluminense não tinha se Tinha classificado. se classificado. E o Se chegasse ali, ó, quando vi quando o Kennedy começou a achar espaço no meio da zaga do Inter, ali, se começasse uhum. tá, acabou o jogo, poderia ter Sim, passado. eu me lembro também uma vez, o técnico Abel, que dava pra ouvir bem lá, no jogo do Inter, pá, agora da li não o Inter estava brigando pra entrar na Libertadores lá. Estava 1-0 e o Abel gritando, faltava uns 15 minutos pra terminar ainda. No Beira-Rio, o Abel: "Fura a Uhum. bola, fura a bola, fura a bola". Não, tem a figurinha do WhatsApp clássica do Abel olhando para o céu, assim. Sim, o Abel fura a bola, é pra te ver. Pura Ó, bola, mas né. Tem que saber, jogo de Copa tem que saber sim, jogar. Tem esse momento, é. assim, nem tudo é Uhum, sim. desempenho, assim, é um pouco malandragem também, O eu acho. Outra coisa, ali que o fo falou em foco, as coisas da balança ali, o o Kudê vai ter que segurar esse foco aí também, né.
e pegar um pouco o Juventude de exemplo. Juventude foi subindo ali, Uhum. pegar o Juventude bem de exemplo ali. Às vezes é bom olhar para os outros times ali. Dá para pegar aqui no Rio Grande do Sul ali. Dá para pegar. Sim. E foco faltou para o São José, hein? Tu viu? Porto Alegre ficou Uhum. desanimado sábado, lá, o time de Porto Alegre, Uhum. porque ficou um pontinho só, por um pontinho foi eliminado o São José. Uhum. Por um pontinho, Pois é. jogou sábado lá, e o São José, deu pra é uma pena, era um time para hoje a gente tá falando mais um time na Série B, São José. E deu para ver que foi foco total, porque todo mundo falava que o grupo que ele pegou dava para se classificar fácil, que o São José já tinha vencido eles antes, que a Série C Uhum. é um turno, 18 jogos lá e todos jogam contra todos. Daí os 8 primeiros se classificam, é dividido em grupos. E parece que o São Sim. José levou já estão classificado e foi perdendo em casa, patinando em casa, fora de casa. Daí na última rodada, faltava uma vitória só ali para garantir e ficou no empate. Fez um gol lá, mas o VAR anulou. Isso daí que a questão do foco é importante, né? Tirou um time da série B. Mas quem sabe se também a gente tá vendo os gaúchos brigando mais, né? Porque o futebol gaúcho passou alguns anos assim, com menos investimentos, tu não via tantos casos assim de clubes brigando por acesso. Parecia que o futebol gaúcho estava ficando um pouco para trás, assim. Mas é legal, pelo menos, ver que o São José, que é um clube que não tem tanto apelo, né? Que não mobiliza tanto dinheiro, tanto, É né? clube do Tá. bairro, como é Quem sabe chamado em ano que Porto vem Alegre. aí aprende a lição e no clube do bairro, né? Eu sou de Cachoeira, não conheço tanto essa cultura, né? Tu conhece mais que eu. Essas coisas atravessadas da era da internet. Eu tô em Porto Alegre, sei menos daqui que tu que tá em Santa Cruz e moro aqui. Então, então, mas é isso aí. Eu também pensar positivo, né? Eu Sim, acho que mas agora vai ter essa parada aí boa aí, né? Tu vai gostar, vai ter o Diniz na seleção, vai acompanhar, sim. vai Vou ver. Vai ter um Brasil e Argentina, não, né? Brasil, É, né? Venezuela, é Mas Brasil, tem um Brasil e Uruguai, Argentina marcado. Vamos ver aqui, para não deixar mal informado. Vou olhar aqui. Ver se eu acho que. Onde é que tá? que vai ser o, Vai o falando aí. Diniz aí, Enquanto né? O Diniz, ontem na chegada dele lá Uhum. na CBF, lá no Rio de Janeiro, lá o olhar dele para a chegada, lá assim, o jeito que ele chegou, daí foi: "Uau, o Brasil vai ganhar os 2 jogos". O cara entra numa Uhum. concentração, engraçado que ele não deixa de falar com Uhum. ninguém, né. Ele é Não, ele é simpático. simpático e ele, tipo. eh, Ele. Agora o Botafogo perdeu pro Fluminense, chegou ali numa parada técnica ali, ele deu Sim, um. eu Eu não ouvi, vou eu usar o ouvi. termo que a gente usa. Eu Na internet dá que ele sim. deu uma mijada, né? Não, Ele deu uma mijada não, nos jogadores ali, que dizendo que sim, era para ganhar o jogo. Ó, tem um Brasil e Argentina marcado para 21 de 21 de novembro. novembro. 21 de novembro tem Brasil e Argentina, mas ainda tem Venezuela, Uruguai, ó, contra o Rocher, dia 17. Bah, o Rocher vai E enxergar depois, dia 16 de novembro. o Rocher vai enxergar Se é pois que é, vai o jogar o Rocher vai Rocher, olhar né? de novo tu, Diniz. Espero que esteja preparado. Mas é isso aí, já Então, estamos em 44 minutos de programa, o papo vai fluindo, a gente vai falando. o Último destaque é destaque, isso Vitor. então, que eu fico então que o Grêmio não é só Renato Gaúcho, e tá faltando planejamento no Grêmio. Tem que ter mais organização interna no Grêmio. Sim, boa. E eu vou destacar então a virada positiva do Internacional, que eu não acreditava. Eu achava que o Inter ia chegar capenga no Grenal e em 2, 3 dias ali conseguiram se remobilizar e vencer o jogo, mostrando que faz parte de ter resiliência tu saber
não Sentiu ficar o golpe. ali chorando, ficar lambendo as feridas muito tempo. Às vezes dá Sim, para, boa. né, levantar poeira e tocar ficha, e agora tem todo um restante de temporada para o Internacional Sabe salvar o que resta sabe o que se da chama isso? temporada. Saber perder e levantar a cabeça e começar de novo, né. Isso aí. Com isso, a gente encerra mais um Futebol Agora ao vivo aqui nesta terça-feira, dia 10 de outubro, agradecendo a sua audiência, agradecendo você que conferiu mesmo com problema de som, um programa presencial. Eu estava olhando ali no YouTube, a audiência foi um pouco acima do que a gente está acostumado, até o pessoal acho que quis conferir ali como é que era o funcionamento. Quem sabe aí a gente começa a fazer com alguma periodicidade o programa presencial, porque é legal, assim, é diferente. Eu particularmente gostei da Sim, gostei experiência. Gostou, bastante. Vitor? Gostei bastante. É um ambiente diferente, né, podemos ficar lado a lado ali conversando, é bem diferente, eu gostei bastante. Se comunicando. Sim, conversando antes e depois. E sim, é legal. Mas é isso aí, pessoal. Lembrando que o Agora RS não cobre só o futebol, nós também trazemos para você todos os temas que de alguma forma são relevantes para o Rio Grande do Sul: o tempo, o trânsito, a economia, a política, o cotidiano. A gente traz para você de forma gratuita em diversas redes, nas redes sociais principais e também no WhatsApp. Se você quiser participar dos nossos grupos, basta clicar ao fim das notícias. Tem um link, você clica e você já vai parar direto num dos nossos grupos de WhatsApp e recebe as nossas notícias Sim. na palma da mão. Mais uma vez, nós agradecemos a sua audiência, deixamos um forte Até abraço mais, e até a pessoal. próxima.